Quais as principais adaptações cardiovasculares que acontecem com a prática do exercício físico? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fisiologia cardiovascular e exercício, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dilon Brahim e nessa aula eu vou estar falando sobre as alterações, o que acontece no teu sistema cardiovascular quando você realiza a prática do exercício físico. Mas antes, aquele recado muito importante, para você apertar esse botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você, se inscrever no canal, não custa nada, tem aula com qualidade toda semana e caso você ache que esse conteúdo foi relevante, compartilhe com algum colega. Inicialmente vamos falar as principais doenças que afetam o sistema cardiovascular, pensando aí no envelhecimento, mas também na população adulta. Posso falar aqui do infarto agudo do miocárdio, que ele é mais propenso em pessoas que são sedentárias. E aí algumas pessoas podem falar, Odilon, mas aquele atleta, ele infartou. Isso pode acontecer, só que a probabilidade de uma pessoa ativa, uma pessoa atlética infartar, ela é menor. E caso ela infarte, a probabilidade de sobrevida acaba sendo maior. Outra doença muito comum é a aterosclerose, que é a inflamação da camada íntima da artéria, inflamação que está associada aí com doenças cardiovasculares, como o próprio infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Outra doença muito comum, que tem uma relação muito forte com o envelhecimento, é a hipertensão arterial, por conta da rigidez que acontece nas artérias, e aí aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial. E a última doença, não menos importante, o acidente vascular encefálico. Eu sempre brinco nas aulas que, às vezes, os alunos perguntam, Professor, qual é a função do coração? e aí eu falo, o coração, ele tem uma função, que é sofrer por amor. Diga aonde você está sentindo dor, a pessoa fala, é no coração, professor. Mas brincadeiras à parte, o coração é uma bomba contrátil propulsora. E a função dele é ejetar sangue para os demais tecidos, demais células, porque essas células precisam de oxigênio e de nutrientes. Por isso que o coração ele é uma bomba contrátil propulsora. E quando a pessoa é ativa, um benefício muito interessante é que você consegue fortalecer esse músculo, porque o coração ele é um músculo cardíaco. E uma das consequências disso que você vai encontrar na literatura é a redução da frequência cardíaca em repouso e durante um esforço também. Mas falando aqui da redução da frequência cardíaca em repouso, como é que acontece? Imagine que você tem uma frequência de 70 batimentos por minuto. E aí você começa a treinar, principalmente os exercícios de endurance, corrida, caminhada, ciclismo, natação. Você praticou ali, como está aqui nessa imagem, 4 meses. E aí a sua frequência cardíaca reduziu para 60 batimentos por minuto. Isso é muito interessante porque reduz o teu estresse cardíaco. O teu coração está batendo menos, 60, 10 batimentos a menos, está fazendo menos esforço e com isso é uma adaptação favorável ao sistema cardiovascular. Agora, por que isso acontece? Quando a gente treina, acontece uma intensificação do sistema parasimpático. E o sistema simpático, imagine que é o acelerador. Você está dirigindo o carro, o sistema simpático acelera, então aumenta a frequência cardíaca. Mas quando você treina, você estimula principalmente o sistema parasimpático, aí seria o freio. Você está pisando no freio e aí começa a reduzir essa frequência cardíaca. Tanto é que quando você olha na literatura científica, alguns atletas de endurance podem apresentar uma frequência cardíaca de 50, 55, 60. Isso é uma ótima adaptação. Só que quando a frequência cardíaca ela baixa, tem que aumentar o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que o coração ele ejeta. Então, bate e ejeta. Bate o coração e ejeta. Ele está ejetando sangue. Se reduz frequência cardíaca, tem que aumentar o volume sistólico para manter o débito cardíaco. E essa adaptação, ela também é muito importante porque torna o nosso coração mais eficiente. Ele trabalha menos e consegue ejetar mais sangue. Eu vou dar um exemplo aqui muito prático. Imagine que você tem aqui duas pessoas. Uma pessoa é a famosa pangaré, é o famoso sedentário, pangarezão. O que é isso? Aquela pessoa que não treina, que não faz nada, o sedentário. E olha aqui o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, que é a quantidade de sangue que o teu coração ejeta em um minuto. Aqui eu coloquei 5.000
ml por minuto, mas a gente pode resumir a 5 litros por minuto, uma pessoa de mais ou menos 70 quilos. Logo abaixo, nós temos a pessoa treinada. E a pessoa treinada também tem um débito cardíaco de 5 litros por minuto. Aí você pode falar, poxa, Odilon, mas o débito é o mesmo, então não adiantou fazer exercício. Calma, calma, porque quando a gente olha a frequência cardíaca, elas são diferentes. Pangaré, frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, e o ativo, o treinado, 50 batimentos por minuto. Mas se reduz essa frequência, para compensar esse débito, eu tenho que aumentar o volume sistólico. E apesar de essas pessoas terem o mesmo débito, a frequência cardíaca e o volume sistólico, eles são completamente diferentes. E essa pessoa aqui treinada, ela tem um coração muito mais eficiente, porque ele trabalha menos e consegue ejetar mais sangue. É um coração, digamos que mais econômico e uma excelente adaptação do coração. Outro benefício de quando você realiza atividade física, que é uma adaptação cardiovascular, é a redução da pressão arterial, tanto a sistólica quanto a diastólica. Aqui eu coloquei um exemplo de uma pessoa que treinou e ela conseguiu reduzir a pressão arterial sistólica. E essa adaptação ela acontece principalmente por conta da resistência vascular periférica, que ela vai baixar, e também por conta da vasodilatação e melhora da própria função endotelial. São consequências aí que, quando você analisa, podem impactar na pressão arterial. E se a sua pressão arterial ela é mais baixa, isso pode ter um efeito de cardioproteção, pode proteger o seu, o meu, o nosso coração. Uma outra adaptação bem interessante é a redução do LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Quando você tem um LDL muito alto, isso está associado com evento aterosclerótico, formação de placas de ateroma, maior risco de infarto, e as pessoas que treinam tem uma tendência a apresentar um menor LDL. Isso é muito importante. E uma outra adaptação não menos importante é o que a gente chama de duplo produto. O que é isso? É o teu esforço cardíaco. É a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. E como nós já vimos nessa aula, o exercício reduz a frequência cardíaca em repouso e durante o esforço por conta da intensificação parasimpática, mas também reduz a pressão arterial. E se eu reduzo frequência cardíaca e pressão arterial, eu vou reduzir o duplo produto, que é o esforço cardíaco. Quanto maior esse duplo produto em repouso, maior o teu risco de um evento coronariano. Vamos tomar como base esse exemplo aqui. O primeiro paciente tem um batimento de 80 batimentos por minuto. E a pressão arterial sistólica é de 130 milímetros de mercúrio. Você multiplicando isso, que é o duplo produto, dá 10.400. A pessoa que está logo abaixo, uma pessoa que treinou, e ela tem um batimento de 70 batimentos por minuto, e a pressão arterial sistólica é de 120, você multiplicando, dá 8.400. Então, olha a diferença aqui. E isso aqui também promove a famosa cardioproteção. Existem vários estudos que já encontraram isso tanto com o treinamento de endurance, que é o treinamento aeróbio, principalmente com treinamento de endurance, mas alguns estudos já também estão elucidando isso no treinamento resistido. Tem até esse estudo clássico que eu estou citando aqui, da Denise Terra, em que as pessoas que tinham hipertensão arterial reduziram a pressão, mas também o duplo produto. E a mensagem para a gente levar para casa é que o exercício ele promove o efeito de cardioproteção, ele vai proteger o seu, o meu, o nosso coração. Vai reduzir pressão arterial sistólica e diastólica, reduz frequência cardíaca em repouso, reduz duplo produto, aumenta o volume sistólico e ainda pode melhorar o HDL, que foi um benefício que eu não coloquei aqui, mas que é um efeito de ateroproteção. Tem outros benefícios, a melhora da própria função endotelial, mas eu não poderia falar tudo nessa aula, porque vai ter aula 2. E a outra mensagem para a gente levar para casa, que para você maximizar esses benefícios que são induzidos pelo exercício, realize, pratique o treinamento de força e o treinamento aeróbico. Se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. A gente se encontra, até a próxima aula. Aquele abraço.